A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso áudio 17, né? Lembrando que o capítulo, que 2 Samuel vai até o capítulo 24, com certeza semana que vem eu já vou colocar lá na minha página os 3 livros que você vai poder estar escolhendo um, tá? Eu quero continuar assim. Eu sei que algumas pessoas falam, pastor, faz na sequência. A Bíblia não dá para se entender em sequências, tá? Então, não vou fazer em sequências. Ela não confunde, mas você tem que saber estudar a Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria de fazer assim, eu vou estar colocando 3 livros lá no meu Facebook, lá na minha página, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, e as votações só serão válidas por lá. Pastor, mas eu não tenho. Então você torça para alguém escolher o que você quer, tá? Votações do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, eu não pego, meus irmãos. Por quê? Porque eu também tenho que, já que eu faço a minha parte, alguém tem que fazer a sua, né? Eu gosto que as pessoas vão lá, se inscrevam, seguem, me ajudam, porque senão não adianta. Como é que eu alcanço outras vidas? Eu tenho que optar por aquilo que não está sendo muito movimentado. Vamos para a minha página. Amém? Bom, hoje, meus irmãos, nós vamos para o capítulo 18, né? Aonde Absalão vai morrer, meus irmãos, né? Ontem nós vimos aí o versículo 8 do capítulo 18, e eu quero ler porque tem algo muito interessante que eu não quis comentar ontem, porque já estávamos terminando. Olha só. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Então, morreu muito mais gente porque estava lutando no bosque, por causa do bosque, do que pela espada. Olha só. Agora, verso 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando um mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, né? Ele prendeu os cabelos dele nos galhos de espinhos do carvalho, né? E ficou pendurado, porque conforme ele estava correndo em cima do mulo, o mulo passou e o cabelo dele enroscou, então ele ficou pendurado ali, meus irmãos, né? Os cabelos dele era grande, né? Entre o céu e a terra ele ficou pendurado, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E o que vendo um homem o fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão. Então, qual foi a ordem do rei? Não importa seu sentimento, tá? Quando Deus dá uma ordem, você tem que seguir a ordem, não é os seus sentimentos. Então, o sentimento de Joabe era de vingança, né? Mas o sentimento de Davi não era vingança. Se ele ia matar, maltratar, prender alguma coisa com o filho dele, quem tinha que decidir era o rei, tá? Então, quando o rei dá uma ordem, não é você que julga, é ele. Tá? Quem ia fazer o julgamento de Absalão era o rei. Se ele ia perdoar ou se ele ia matar, isso era o rei, cabia ao rei. O rei deu uma ordem. E olha o que esse servo disse: ainda que 1000 moedas de prata pesasse na minha mão, ainda que você me desse, ainda que eu conseguisse segurar uma sacola cheia de dinheiros, eu não queria, porque é a ordem. Então, 1000 moedas de prata não vale mais que uma ordem de um rei. Então, por que Joabe estava querendo pagar com tão pouco, meus irmãos? Tão pouco. 10 moedas de prata. Você entendeu isso? Olha só, meus irmãos, que às vezes a gente se vende por tão pouco. Por muito tão pouco, né? Agora, o complicado é a gente fugir das ordens, né? Do que o rei fala.
Vamos lá para o verso 13. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporarias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Joabe matou Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou ao povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram-se sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Mataram e enterraram Absalão. Aqui cabe uma lição. Eu estou falando com muita gente que são pais, mães. E a gente não pode dizer que nossos filhos não vão errar ou nunca erraram. Uma certa vez eu pedi para o meu filho comprar algo no supermercado e ele comprou errado, de costume como todos os filhos. Eu deveria castigá-lo a ponto de matá-lo? Eu deveria pedir para as pessoas buscarem ele no supermercado e descer a lenha nele? Não. Ele é digno de erro como digno de perdão. Porque errar, todos nós erraremos. Absalão errou. Agora, quem é que julga? Porque meu filho errou. Aí um vizinho vem e mata meu filho porque ele errou comigo. Você acharia isso certo? Seu filho errou. Aí vem um vizinho e bate no seu filho, dá uma maior surra no seu filho. E aí fala: pronto, meu amigo, eu já bati no seu filho porque ele errou. Quem é que tem que fazer justiça com seu filho? É você. Quem tinha que fazer justiça com Absalão era o rei, ainda que a gente não aprovasse naquele momento. Vamos para o verso 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje, naquela época, o dia de hoje daquela época, se chama o pilar de Absalão. Como ele não tinha filho, ele fez um pilar e deu o nome daquilo para que se lembrassem dele. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas. Porém, outro dia os levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas de sua boca? E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela, outro homem que corria, e o sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também está este traz novas? Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra. E disse:
Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: virá a ti e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se ao rei, meu senhor, o que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Agora, Aimás ficou de canto, esperando Cuse dar o recado para o rei Davi, que o filho dele estava morto. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Cuse: seja como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E termina o capítulo 18, no verso 33, ele dizendo essas palavras. Ele lamentou pela morte do filho. Amanhã tem mais. Você vem? Eu vou estar aqui para te trazer mais uma mensagem da parte do Senhor. Anota aí a lição de casa, minhas irmãs, meus irmãos. A lição de casa hoje é Provérbios capítulo 2, verso 20. Provérbios capítulo 2 e o verso 20, né? Amanhã a gente começa já o próximo mês com o mesmo estudo ainda, tá? Anota aí, meus irmãos, os aniversariantes de hoje, tá? O Luizinho, filho da irmã Marilza, eles são lá de Butantã, aqui em São Paulo, né? Luizinho, feliz aniversário. Marilza, um grande abraço a você, viu? Deus abençoa grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário da diaconisa Célia Santos. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Hoje também é aniversário do Neilton Bruno, lá de Maceió, Alagoas, né? Um grande abraço aí para o Divânia também, né? Deus abençoa, meu amigo, feliz aniversário. Como eu disse, que eu vou falar mais um pouquinho das rádios, né? Hoje eu também quero aproveitar e mandar um abraço para as rádios que passam um cafezinho, né? Ó, a Rádio Web Nova Adoração, Bruno Balbano, lá do Paraná. A Rádio Web Gospel Aliança, com o Robinho, do Rio de Janeiro, e a Rosângela Maia, lá do Paraná. E a Rádio Web Servo Fiel, o irmão Paulo, do Rio de Janeiro. Baixe pela Google Play qualquer uma dessas rádios, meus irmãos. Bom, meus irmãos, eu arrumei a minha conta, né? Mas eu continuo com a do Bradesco também. Eu arrumei a minha conta e eu vou passar para você agora, ó, a minha conta da Caixa. Agência 0908, eu vou falar devagar, porque alguns irmãos estão dizendo que eu estou falando rápido, tá? Vamos lá? Agência 0908, dígito ou operação, qualquer um dos dois, é 1288, tá? Conta poupança. A minha conta o número da conta é 848809796 ou 6. Amém? Vou repetir. A conta, o número da conta, a poupança é 048809796, tá? O dígito 2, Alexandre Souza do Carmo. Amém? Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.